Olá! Já pararam para pensar se uma simples imagem podia guardar o segredo de toda a matemática? Ou ser, sei lá, uma partícula? E se pudesse até criar universos inteiros? Pois é, hoje vamos mergulhar de cabeça no universo filosófico bem denso e fascinante de Marcos Magalhães Duarte, o MMD, para tentar desvendar o seu conceito principal, o tal do Imagem Book. Imagem Book é um pensamento que pega a imagem, revela a luz e libera o pensamento. É esta citação assim bem poética do próprio autor que nos dá o ponto de partida. O que ela sugere é que nesta filosofia uma imagem não é só uma coisa parada que a gente vê. Não, é uma força ativa, uma força que ilumina e liberta a mente. Vamos ver como é que isso funciona. Ok, para desvendar esta ideia, o nosso roteiro vai ter 4 partes. Primeiro, vamos entender o que é o Imagem Book. Depois, como é que ele vira um jogo universal. A seguir, por que é que uma imagem é tratada como uma suposição? E, finalmente, como é que tudo isto acaba por gerar uma linguagem totalmente nova? Vamos lá, a começar pelo início. Então, é aqui que tudo começa. A base, o alicerce de toda esta filosofia é este conceito chamado Imagem Book. Vamos lá tentar perceber o que é que isso quer dizer. A definição que nos é dada é a de um conceito que usa uma imagem para escrever qualquer história. É bom pensar nisto não tanto como um livro físico, mas mais como uma espécie de software universal de criação, sabe? Um lugar onde uma imagem qualquer pode ser o ponto de partida para qualquer narrativa que se consiga imaginar. E é aqui que a coisa fica ainda mais estranha e interessante. Segundo o MMD, este conceito tem propriedades quase místicas. Ele diz que reside em toda a matemática, que pode existir como uma partícula que se move entre lógicas diferentes. É quase como se ele não estivesse a descrever só uma ideia, mas sim uma espécie de bloco de construção fundamental da própria realidade. Quase uma teoria de tudo, mas baseada na imagem. Certo, então se o Imagem Book é a biblioteca universal, como é que a gente usa isso? Bem, a resposta aparentemente é o jogo de imagem universal. É neste ponto que o conceito deixa de ser algo parado e de repente entra em movimento. A ideia aqui é bem direta, usar a imagem como um motor de criação. Dentro deste jogo, uma única imagem dá acesso a absolutamente tudo o que é preciso para inventar qualquer história, qualquer mundo, sem qualquer tipo de limite. E como é que esta criação funciona? O MMD diz que ela usa duas lógicas ao mesmo tempo. Primeiro, a lógica natural. Vamos pensar nisto como as leis da física, algo que não muda. E depois, a lógica com evolução. Aqui já podemos pensar na cultura, na tecnologia, coisas que estão sempre a transformar-se. É a mistura destas duas que, supostamente, abre todo o potencial criativo do jogo. O potencial deste jogo, segundo o autor, é infinito. Pode ser usado para criar literalmente qualquer coisa, seja para uma ou para várias pessoas. A capacidade que ele tem de pegar em ideias, juntá-las e transformá-las em algo novo é, pelo menos na teoria, completamente ilimitada. Ok, até agora vimos o que uma imagem faz dentro deste sistema, mas agora a análise fica mais filosófica. Vamos tentar perceber por que razão, para o MMD, a própria imagem é, em si, considerada uma suposição. Esta é a grande questão desta parte. O que é que quer dizer, afinal, que uma imagem é uma suposição? A resposta a isto parece ser o verdadeiro núcleo filosófico de todo este pensamento. A resposta, segundo o MMD, é um processo de 4 passos. Primeiro, a imagem calcula a natureza, quase como se a estivesse a absorver. Depois, ela revela a sua própria lógica interna. A seguir, testa energias mais abstratas, tipo o conhecimento. E, por fim, transfere tudo isso, pegando em matemática pura e transformando-a em algo que a gente consegue entender no espaço. É um processo bem ativo, nada passivo. E aqui está a conclusão disto tudo. Para o MMD, uma imagem é uma suposição, porque ela, no fundo, já sabe tudo sobre si mesma. Não precisa de mais nada, de nada exterior para ter significado. É como um universo completo em si, um microcosmo que já contém o todo. E é exatamente por isso que ela pode servir de base para um jogo de criação infinito. Muito bem, vamos agora para a nossa última secção para ver onde é que tudo isto vai dar. Se o Imagem Book é a teoria e o jogo é a prática, o que é que este sistema produz no final? A resposta é uma linguagem. Uma linguagem para absolutamente tudo.
Então, o que é que sai disto? Uma linguagem, uma cascata de palavras que tenta representar essa capacidade criativa infinita. Reparem como começa com verbos de puro movimento, de processo, avançando, continuando, alcançando. É uma linguagem que está sempre em fluxo, nunca está parada. E a linguagem continua, mas agora abraçando os opostos. Para cada ação, há uma não-ação. Temos correndo e temos parado. Para cada processo físico, há um mental, adquirindo e imaginado. A ideia parece ser que esta linguagem não exclui nada. Ela contém todas as possibilidades, até as contraditórias. E o alcance disto é vasto e, convenhamos, um pouco bizarro. Salta do biológico, do instintivo, vampirismo, rato, para um nível mais alto de abstração, pensamento, ideias. É um retrato da amplitude, um bocado caótica, mas total, que o MMM acredita que a imagem consegue gerar. Estas palavras aqui já nos ligam de volta aos temas centrais que falamos: lógica e imagem. Mas também vão à própria estrutura da informação e de vida, como DNA e números, quase a sugerir que existe um código fundamental por baixo de tudo. E, por fim, a linguagem chega ao seu clímax, pondo em causa a própria realidade. Realidade, irrealidade, ilusão. É o final perfeito para uma filosofia que defende, desde o início, que a imagem não se limita a refletir a realidade, ela cria a sua própria. E tudo isto deixa-nos com uma última pergunta bem provocadora. Depois de vermos isto tudo, o que é, afinal, a obra de MMD? É uma tentativa de criar uma filosofia de tudo, um sistema que explica o universo através da imagem e da matemática? Ou será que é, na verdade, uma nova e radical forma de poesia digital, que usa a linguagem da filosofia para criar arte? A resposta, talvez, resida na própria suposição da imagem.